Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Escatologia Pura. Hoje a gente vai estar dando a continuidade da nossa série de 7 sinais no Evangelho de João. E hoje a gente vai estar falando sobre a cura de um cego de nascença. É muito forte isso porque Jesus fez esse sinal, foi num sábado. Isso causou uma polêmica muito grande dentro aí da sociedade judaica da época, e hoje a gente vai se deleitar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, viu? Que o Senhor possa te abençoar, te edificar nesse dia, que você que vai assistir esse estudo você pode passar na escola bíblica aí na sua igreja, você pode pegar esse ensino para dar escola de doutrina. Esse é o foco, ensinar aqui a palavra do Senhor, não só nesse ministério, mas em muitos ministérios que estão aí. Às vezes as pessoas não têm tempo para montar um estudo e aqui já está tudo pronto para você passar esse estudo para um amigo, para uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor, que gosta do ensino da palavra do Senhor. Então, esse é o foco, é isso que Deus tem colocado em nosso coração. Eu sou o pastor Luiz Gleidson e você está aqui no nosso canal Escatologia Pura e também em nosso Ministério Adoração e Graça. Vamos lá? O contexto histórico, eu já passei aqui, sempre eu passo, porque nós temos que começar com o contexto histórico para ver aonde João estava, o que estava por trás de tudo aquilo que ele escreveu em seu evangelho. Vai ser rápido essa introdução do contexto histórico, porque eu já passei no primeiro sinal ali da água e vinho, você pode ver que lá está mais aprofundado. Então, a autoria do evangelho, do quarto evangelho, é do apóstolo João. O seu nome significa a graça de Deus. João era judeu, pescador, junto ali com Pedro, o seu irmão André. E então Jesus passou ali para chamar não somente João, mas chamou Pedro e André e Tiago. Formou ali, vamos dizer assim, uma equipe para começar ali a sua obra. Então ele era judeu, pescador, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé. Foi chamado de discípulo amado pelos discípulos e pelo próprio Cristo. O Evangelho de João foi escrito provavelmente entre o ano 90 e 95 e alguns eruditos dizem que vai até o ano 100. Amém? Neste tempo, João já era idoso, João já estava preparado com conhecimento profundo e entendimento para tudo aquilo que ele ia deixar como legado para a sua igreja. Ele era considerado também como João, ou evangelista. Então, o destinatário foi para o mundo de sua época e hoje para toda a igreja do Senhor. A palavra mundo aparece várias vezes no livro, que no original do grego é cosmo. Então, o texto-chave do Evangelho de João, ele escreve para que os seus leitores venham crer em tudo aquilo que ele viu, passou com o nosso mestre. Então, o texto-chave está aqui no capítulo 20, versículo 31. Foi para isso o foco que ele escreveu o seu Evangelho, é isso que ele quer deixar para quem vai ler, que ele presenciou coisas maravilhosas, tremendas, e que Jesus é Deus e que Jesus era o verbo que tinha que vir, era o Messias que tinha que se manifestar e mostrar a sua glória. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, esse é o foco do seu evangelho. Para todos aqueles que vão ler esse evangelho, só bastamente crer no que o evangelista, no que o presbítero, no que o apóstolo João deixou para a sua igreja. Então, se tivesse somente esse evangelho de João, já bastaria para a nossa salvação e para a edificação do corpo da igreja, porque é muito profundo. Então, mas hoje a gente vai ver aqui a cura de um cego de nascença, que está no capítulo 9. A gente já viu água em vinho, já viu no capítulo 4 a cura do filho de um oficial do rei. A gente já viu no capítulo 5 a cura de um paralítico ali no tanque de Betesda. A gente já viu no capítulo 6 2 sinais, a multiplicação dos pães
e Jesus anda sobre o mar, e hoje a gente vai falar sobre a cura desse cego de nascença. Amém? Como eu já falei em outros vídeos, o imperador Domiciano é o homem que está comandando aqui o grande Império Romano. Ele se vê como um Deus, ele se vê como um divino, ele quer que as pessoas prestem culto a ele. Ele era aqui da dinastia dos Flavianos. Tito Flávio Domiciano era filho de Tito, esse Tito que invadiu Jerusalém ali no ano 70, destruiu tudo e levou ao povo de Deus a grande diáspora, a grande dispersão do povo de Deus, que até hoje o povo de Deus está espalhado em todas as nações, estão voltando para a sua terra, como a profecia diz em Ezequiel 37, 38 e 39, que o Senhor ia trazer o seu povo para a sua terra, e hoje é um dos maiores sinais da volta de Jesus. As fontes clássicas descrevem-no como um tirano cruel e paranoico. Então, esse homem era um grande perseguidor da igreja. As pessoas não gostavam dele porque ele maltratava, assim como Calígula, assim como Nero, foram imperadores severos do Império Romano que perseguiram e mandaram matar muita gente. Então, é nesse contexto que João vai escrever não somente sobre o Evangelho, as suas cartas, também o livro de Apocalipse. Domiciano acreditava firmemente na religião romana tradicional. O foco dele era unir não só o povo romano, mas todas as províncias que Roma tinha comandado, e principalmente ali na Judéia, para prestar culto a ele, porque ele se via como um Deus. A fim de justificar a divina posição da dinastia flaviana, enfatizou as fictícias conexões com a deidade romana mais importante, Júpiter. Assim como ele queria ser adorado, ele também queria que todos adorassem Júpiter. Então, João jamais vai adorar um ídolo, jamais vai adorar o imperador. Então, por isso que ele foi preso na ilha de Patmos. Por quê? Porque ele confrontou em seu tempo o mundo, o sistema, e ele fez a sua parte, deixou o seu legado. Quero que Domiciano queria? Ele queria ressuscitar a prática do culto ao imperial. Então, o verdadeiro cristão, ele não se dobra a ídolos, não se dobra aos homens, mas sim se dobra ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Então, vamos entrar agora num texto, é nesse contexto que João vai relatar os milagres. Por quê? Porque havia ensinos, filosofias heréticas muito fortes que queriam entranhar dentro da igreja, como o docetismo, o gnosticismo, para querer tirar o foco da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E João, por isso que ele vai relatar esses 7 sinais para dizer não, ele se verbalizou, ele foi o Messias esperado, ele fez essas maravilhas e o poder e a autoridade está em suas mãos. Então vamos lá para o texto João 9, de 1 ao 3, diz assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Então esse cego realmente já nasceu cego. Por isso que esse milagre é um sinal, porque só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Uma pergunta fizeram a Jesus. Jesus vai responder. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, se manifestasse no ministério do Messias, porque o Messias veio com esse foco sofredor, mas também com esse foco de restaurar da vista aos cegos, para se cumprir o que Isaías escreveu, para fazer coisas grandiosas dentro aí da Palestina, de todo o território da Judéia. Enquanto é dia, Jesus está falando, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus aqui nos deixa um grande exemplo, e ele diz que enquanto é dia, ele quer dizer que enquanto você está disposto a fazer a obra do Senhor, então vá e faça a sua parte. Por quê? Porque a noite se aproxima, vem as dificuldades do mundo. Ele quer dizer, porque a hora vai se acabar e vai chegar o momento de você ir para sua casa descansar, então aproveita o dia, aproveita o tempo que tu tem para fazer a obra. Então ele deixa esse exemplo, precisamos realizar
a obra daquele que me enviou. E hoje somos nós, os seus discípulos, que ele tem enviado para pregar a palavra. É por isso que eu estou aqui ensinando você, para que também você venha ensinar a outras pessoas. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele está dizendo, enquanto estou aqui, eu vou fazer a minha parte. Foi para isso que eu vim e foi para isso que o Pai me chamou. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem, e o homem ficou curado. Veja que é um milagre completamente assim, meio sem sentido. Por que que ele fez isso? Cuspiu no chão, misturou terra com saliva. Ele não precisava fazer isso, porque somente com uma palavra ele poderia abrir a vista desse cego. Mas ele quis fazer isso, é uma coisa pessoal dele, ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. É uma maneira diferente de fazer milagre, mas ele fez, amém? Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, olha a obediência do homem, olha a obediência para se obter o milagre, lavou-se e voltou vendo. Olha que maravilha, um homem que nasceu cego de nascença, o Messias vai lá, faz todo aquele processo, cospe no chão, pega a saliva, coloca no olho dele, dá ordem para ele ir ao tanque, ele vai, obedece, crê e vem de lá vendo. Que manifestação gloriosa, que milagre poderoso. Seus vizinhos e os que anteriormente os tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Veja que esse homem já tinha abandonado a sua família para mendigar, porque não tinha mais esperança em sua vida. Ele vivia ali pedindo esmola, mas chega nesse dia que Jesus vai restaurar a vista dele, Jesus vai salvar ele, Jesus vai restaurar a família dele e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque ninguém pode fazer um sinal tão forte como esse se Deus não estiver no negócio. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, ei, sou eu mesmo. Foi eu mesmo, eu mendigava aqui, eu não via, mas agora eu vejo, mudou a aparência dele. Quando tu vem para Jesus, a tua aparência muda, a tua pele muda, tu é uma nova criatura em Jesus Cristo. E ele mesmo ali enfatizando, ei, sou eu mesmo, ele me curou, ele me mandou ir ao tanque de Siloé, eu obedeci, foi lá e agora estou vendo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles quem? Os seus pais. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. A gente vê aqui que os fariseus, os inimigos do Senhor, aqueles que não receberam a visitação do Messias, vão querer agora criticar a obra do Messias. E eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus e o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Para complicar ainda mais, Jesus fez esse grande sinal num sábado. Isso era uma afronta para aqueles que não viam Jesus como um Messias, porque ninguém pode fazer nada no sábado, na cultura judaica, é dia de descanso. Por que Jesus fez? Porque ele é o Senhor do sábado. Só ele pode fazer isso, mas ninguém. Por isso que Jesus fez. Não é que ele está desobedecendo a cultura, aquilo que foi prescrito na Torá, na lei de Moisés, no Pentateuco. Não, é porque ele é o Senhor do sábado, ele é o próprio Deus que se verbalizou e veio a essa terra. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Isso impactou ali o sinédrio, os fariseus, os saduceus, toda a nata, a sociedade que ficava comentando esse milagre que Jesus fez, porque foi um sinal muito forte restaurar a vista de um cego de nascença. Alguns dos fariseus disseram,
Esse homem não é de Deus. Veja aqui as pessoas que são inimigos da cruz, pois não guarda o sábado. Olha, criticando Jesus porque ele fez um milagre, ele restaurou a vida desse homem, ele deu alegria para esse homem, mas as pessoas não estavam interessadas nisso, estavam interessadas na sua religiosidade, em seus o que vamos dizer, em seus interesses, e não se preocupando com a vida do homem, com a cura, com o milagre que Deus fez na vida dele, mas sim criticando a obra manifestadora do Messias. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. É isso mesmo que a cruz causa, é isso mesmo que Jesus causa, onde ele vem, na família que ele entra, ele causa divisão. Por quê? Porque aqueles que realmente querem servir a Deus são diferentes, Deus manifesta a glória, a vida da pessoa muda para melhor, mas vai ter os críticos, vão ter os incrédulos, vão ter aquele que falou: agora esse virou crente, virou santarrão. É crítica para todos os lados, mas a gente que conhece o Espírito da verdade, a gente que entregou a nossa vida para Jesus, a gente recebe um milagre e glorifica o nome dele e dá testemunho disso. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Por os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Veja que ficou uma grande dúvida no meio ali dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, de toda a nata ali da sociedade. Mas como? Não pode existir isso. Vamos chamar realmente os seus pais, vamos ver se realmente esse homem é cego de nascença, se ele nasceu assim. Então causou esse grande movimento, esse grande reboliço aí na sociedade. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Uma pergunta. Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. O pai e a mãe não vai mentir, porque o pai conhece o filho, a mãe conhece o filho, sabe todos os sofrimentos que passaram com o filho, que passou com esse rapaz, com essa criança quando ele nasceu, com o jovem quando ele foi jovem e agora na idade adulta. Os pais não vão mentir de maneira nenhuma. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Então eles não creram na obra manifestadora do Messias na vida desse homem, foram interrogar os pais, não só porque era sábado, não só porque era um milagre, mas porque chamou muito a atenção. Veja a incredulidade desses homens. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois este já havia decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Veja que ele estava preocupado com a sua religião, com seus status, não estava preocupado com essa família, não estava preocupado com o milagre que Jesus tinha feito, mas sim que Jesus era uma pessoa que estava vindo para tirar eles do foco, para tirar eles da jogada, um concorrente deles espiritual. Não devemos ser assim. A obra do Senhor, ela é grande. A obra do Senhor é para todos aqueles que querem. Amém? Se você quer fazer a obra do Senhor, se você está preparado, Deus te chamou para isso, vá, faça a obra de Deus enquanto é dia. Então a gente vê que realmente eles frequentavam a sinagoga, que esse casal, essa família, mas quando aconteceu isso, era para eles estarem felizes, alegres com essa família, com o que aconteceu com esse homem, mas não, estavam preocupados em saber quem foi que tinha feito isso, com que ordem ele fez isso. Mas o nosso Deus não precisa de ordem de nenhum homem, ele é Deus, ele faz quando ele quer e ele manifestou a sua glória, nosso Jesus Cristo, da glória a Deus. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem? Perguntem a ele, para que eles não fossem prejudicados ali na sinagoga, na igreja que eles frequentavam. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Eles viam Jesus como um pecador, como um revolucionário, como um falso profeta e não como um Messias, porque eles estavam cegos espiritualmente.
Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. A obra do Senhor estampada na cara dos seus inimigos, a obra do Senhor estampada para toda a sociedade ver, e a obra do Senhor está aqui. Meu irmão, nesse dia você que está recebendo esse estudo para edificar a tua vida, que quando a obra salvadora de Deus se manifesta na nossa vida, Ele nos sara, Ele nos cura, Ele nos protege, Ele faz grandes coisas que vão impactar o mundo, a sociedade, através da nossa vida, da nossa entrega a Ele. Então, a aplicação para a nossa vida nesse estudo. A cura da cegueira espiritual deve ser buscada continuamente ao Todo-Poderoso. Não se pode tapear, é preciso ter coragem para corrigir vícios, fugir das ocasiões de pecado e praticar o bem, fazer a vontade do Senhor para que a obra dele venha se manifestar na nossa vida. A grande questão da existência humana é ser racional, ter consciência de que existe uma vida no espírito mais sublime que pode satisfazer o homem e dar-lhe um sentido de viver, respondendo a todas as suas inquietudes. Por isso é preciso buscar em Jesus a iluminação total que afasta todas as trevas do corpo, da alma e do espírito. Deus dá vitória. Foi isso que ele fez na vida desse homem. Ele deu vitória, nova vida, porque ele é fiel. Aonde está a nossa cegueira espiritual nesse dia? Jesus está perguntando para você nesse estudo: onde está a tua cegueira espiritual? Às vezes a nossa cegueira espiritual não é só na parte física do olho, mas tem muita gente que vê e está cega porque não recebe a obra manifestadora do Messias. O Senhor quer abrir os teus olhos, Ele quer dizer para você que Ele existe e que Ele está aqui para te curar, te sarar, te dar nova vida em seu nome. Amém? Muito obrigado você que ficou até agora conosco nesse nosso estudo, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Compartilhe esse vídeo, dá like para que esse vídeo venha chegar a muitas pessoas, mande para um amigo, mande para um parente, para que esse canal venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, que o Senhor hoje venha te curar de toda a cegueira espiritual e que Ele venha ser bênção para a tua vida, mudar tua história, mudar teu cativeiro e que você possa ser uma grande bênção na presença do Senhor. Amém? Até o nosso próximo encontro, te espero aqui. E eu creio que vai ser uma bênção para a glória do nosso Deus. Eu sou o pastor Luiz Gleidson e você está no nosso canal Escatologia Pura e também em nosso ministério Adoração e Graça. E como sempre, tchau, bye, fui. Até a próxima, se Deus quiser.